Nós assistimos aqui há poucos dias uma medida do nosso prefeito campeão carioca de boxe. Nós assistimos a uma determinação de que iria resolver o problema, um dos pontos para resolver o problema da cidade seria tirar as vans da rua, sob um argumento muito interessante, de que ao tirar as vans da rua, o trânsito iria melhorar. E numa atuação quase que sincronizada com os meios de comunicação, nisso eu não tenho dúvidas que o prefeito é muito bom, os meios de comunicação vieram logo dizendo que estava resolvido parte do problema do trânsito do Rio de Janeiro. Ou seja, reduziram o número de veículos nas ruas. Veículos, quer dizer, vans e ônibus. O que acontece é que parece que não aconteceu isso. Porque eu estou lendo aqui a matéria publicada ontem no jornal, tanto no jornal O Globo quanto no jornal O Povo. E eu estou vendo aqui, eu acabei de ler aqui há poucos instantes atrás, matéria publicada dia 28 na página 2 e 3 do jornal O Povo, cujo título é muito interessante, não é o mesmo título do Globo, diga-se de passagem, o Globo tem outro título, mas o Povo diz o seguinte, o Povo do Rio, jornal: cariocas estão insatisfeitos com a proibição de vans na Zona Sul. E num determinado momento da matéria, que eu queria focar exatamente isso. Para que não falte transporte público, a Prefeitura pediu o aumento do número de ônibus nas ruas, o que causou um tumulto no trânsito em diversos pontos da cidade. Pois a Prefeitura havia dito que um dos segredos do sucesso da retirada das vans era diminuir o número de veículos na rua. E agora ela usa a mão de ferro em cima das vans e acaricia com as duas mãos o rosto das empresas de ônibus, aumentando, chegando algumas empresas a serem obrigadas a botar 100% da sua frota na rua. É uma amizade, é uma integração que existe entre o governo e as empresas de ônibus que eu fico realmente emocionado com esse tipo de conduta, que é também o motivo de um requerimento de informações que eu espero, aquela celeridade que eu sei que o SAR coloca nos requerimentos, o atraso não é como dizem os antigos vereadores, antigos deputados, não é da lavra do SAR, o atraso não vem por conta dele. Eu estou apresentando um requerimento de informações baseados em informações que eu obtive na audiência pública da Comissão de Finanças, baseado em levantamento que nós fizemos nos contratos, que me deixaram com muitas dúvidas sobre isso. Então, o que eu estou pedindo à Secretaria Municipal de Educação? Apesar do assunto ser transporte, o nosso requerimento é para a secretária Cláudia Costin. Considerando, isso é outro fato que eu também não entendi, eu até perguntaria depois aqueles vereadores que têm mais experiência nesse assunto, por que razão, senhor presidente, por que razão esse contrato assinado com a Secretaria de Educação foi assinado, não é com a FETransport, foi assinado com a Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município? Considerando a existência desse contrato, para o controle, esse contrato foi feito para quê? Para o controle da assiduidade escolar e fornecimento de transporte para alunos da rede pública. Aqui está esquecido o ônibus da Liberdade, que disse aqui a secretária, o subsecretário falou que o ônibus da Liberdade vai muito bem, mas que é muito caro, que comprar passagem de ônibus sai mais barato, foi dito aqui pelo subsecretário Paulo Figueiredo. Então, o que eu pergunto à Secretaria de Educação? De que forma as escolas da rede municipal processam as informações sobre a assiduidade de seus alunos repassados pelo sindicato, já que não são as empresas, não são os consórcios que ganharam a licitação, é o sindicato que quem assinou o contrato com a secretaria é o sindicato dos transportes passageiros. Como são obtidos os dados de assiduidade dos alunos que não utilizam o serviço de ônibus? Como é que a secretaria sabe, independente daqueles que usam o ônibus da Liberdade, os outros que não passam pelo validador, como é que a secretaria faz para saber a assiduidade deles? Todos os alunos da rede recebem cartão magnético
fornecido pelo sindicato? Essa é uma pergunta interessante. O sindicato, nesse acordo, fornece o cartão magnético para todos os alunos da rede ou não? Quantos alunos utilizaram o serviço de ônibus em 2010, 2011, 2012? Quem efetivamente presta o serviço de transporte dos alunos? O referido sindicato ou os consórcios que operam as linhas? Como a prefeitura chegou ao valor inicial desse instrumento de 50 milhões de reais? Solicito o detalhamento completo. Quais foram os mecanismos que levaram a secretaria a dizer que este contrato de assiduidade de alunos, de utilização do validador dos ônibus, deve custar 50 milhões de reais? Está previsto algum mecanismo de reembolso ou compensação na eventualidade da redução do número de alunos transportados? O contrato não fala isso, pelo menos nós não conseguimos entender. A secretaria exerce controle sobre os repasses do sindicato aos consórcios que operam a linha, já que quem recebe o dinheiro do contrato é a secretaria, é o sindicato, mas quem opera são os consórcios. Há algum controle da secretaria se esse dinheiro é repassado para os consórcios? Quem é o fiscal desse contrato? Quem fiscaliza esse contrato? É a Secretaria Municipal de Educação? É alguém do Tesouro? Como é que é feita essa fiscalização para que a gente possa saber esses detalhes? Isto, e eu estou quase chegando, faltando 3 minutos para completar os meus 10 minutos, são algumas informações essenciais porque é muito dinheiro. Nós, num primeiro levantamento, juntando a renúncia fiscal, que acredito, que imagino, que considero, que qualifico de absolutamente responsável que esta casa deu em 2010 ao reduzir o ISS dos passageiros de ônibus, o ISS das passagens, de 2% para 0,01. Esta redução, senhores, já trouxe um prejuízo aos cofres públicos no primeiro ano de 56 milhões, de 30 milhões de reais. Há uma avaliação de que chega a 46 e vai chegar a 56 no ano de 2014. Isto agregado a esses contratos para assiduidade, nós temos em 4 anos uma renúncia fiscal, um agrado, um aceno, uma homenagem às empresas de transporte que ultrapassa 600 milhões de reais. Nós precisamos avaliar isso para entender esses números quais são. Espero que alguém da Secretaria Municipal de Educação possa nos informar, nos responder essas 9 perguntas. São muito simples, muito fáceis de responder, e a gente, para poder entender melhor por que nós precisamos hoje, no Rio de Janeiro, acho que é o único município do Rio, onde os inspetores de alunos são móveis, ou seja, quem faz a fiscalização da assiduidade dos alunos são os ônibus. Que beleza, nós estamos realmente evoluindo muito em termos de gestão pública.